Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área. E o assunto de agora é o jogador Pedro, que recusou uma proposta milionária do Al Hilal da Arábia Saudita, time do treinador Jorge Jesus. Pois é, torcedor do Flamengo está irado com o Jorge Jesus, que mal chegou lá já está solicitando a chegada do jogador Pedro. Só que além do Pedro, né, segundo informações da jornalista Raíssa Simplício, o Jorge Jesus fez uma lista com mais 3 jogadores, né? Seriam o Mitrovic, do Fulham, também o Arthur Cabral, que está jogando, né, no futebol italiano. Além do Arthur Cabral, também, né, tem a questão do jogador Mauro Icardi. Então seriam os 3 nomes aí nessa lista do Jorge Jesus, porém o atleta Pedro já recusou a proposta, falou que nesse momento ele prefere um projeto esportivo mais consolidado, ele quer, né, ir para a Europa, não sei se esse momento, mas para poder mexer com ele, somente uma proposta assim que tiver um projeto esportivo excepcional. Segundo a Raíssa também, o Bradford, além do Nottingham Forest, foram times que sondaram a situação do atleta. O problema é que são clubes que provavelmente não chegarão com um preço muito alto, né, para pagar ao Flamengo. O Flamengo que está se resguardando na multa rescisória aí do atleta de 60 milhões de euros. Dizem que o Flamengo poderia vendê-lo por 30, 35, mas vamos aguardar, né? O time árabe aí falou que chegaria com 30 milhões de euros. Meus amigos, vamos torcer para que o Pedro não saia agora. Sabemos que uma reposição seria bem difícil, né? Eu citei hoje não, no caso ontem, na minha live, um nome que me agradaria muito, que é o Santos Borré. Deco, um jogador de uma característica diferente do Pedro, sim, mas no sistema de jogo que o Sampaoli gosta de implantar, o Santos Borré cairia como uma luva. Vocês concordam? Então vamos aguardar. O Flamengo não é bobo, o Rodolfo Landim sabe que ele é o dono da situação. O Pedro pode até gostar do projeto, fechar uma negociação com qualquer clube da Europa, que é o objetivo dele, porém tem que passar pelo crivo também do Flamengo. Então, nesse momento, ele não aceitou a proposta da Arábia. Lembrando a vocês que a janela lá abriu agora, né, no dia de hoje, e só vai fechar em 20 de setembro. Então tem muito time brasileiro aí que está preocupadíssimo, não só o Flamengo, né? A Raíssa soltou também que toda hora o Arrascaeta é sondado lá pelo mundo árabe, porém ainda não tem proposta oficial. O Júlio Miguel Neto soltou também informação que poderá vir uma proposta concreta aí do Al Hilal também pelo Ayrton Lucas, é uma coisa que preocupa, né? O Everton Ribeiro toda hora, né, ele tem assim uma proposta também do mundo árabe. Então o torcedor do Flamengo está muito preocupado com isso, né? Enquanto isso, a diretoria do Flamengo vai tentando reforçar o elenco. Já sabemos que o jogador Wendel, carta fora do baralho, a diretoria do Flamengo não gostou nada, né, da atitude do atleta no ano passado, quando tinha deixado tudo encaminhado para ser jogador do Flamengo e no último momento deu para trás, né? Abandonou a proposta do Flamengo e resolveu renovar o seu contrato com o Zenit da Rússia. Com isso, a diretoria do Flamengo não aceita em hipótese nenhuma, conforme palavras do Marcos Braz, em voltar a negociar com este atleta. O foco é mesmo o Claudinho, que o Flamengo terá muitas dificuldades, até mesmo porque o Zenit não quer negociar os 2 jogadores, né? O Wendel e o Claudinho simultaneamente. A ideia é liberar o Wendel, né? Segundo informações também que recebemos, o Zenit está pedindo 15 milhões de euros no jogador Wendel. E aí como é que fica o Claudinho?
Será que o Flamengo terá que ir para um plano B? Muita gente falando, o Claudinho é uma opção para não vinda do De La Cruz. Eu vejo características totalmente diferentes entre Claudinho e De La Cruz. Para mim, se o Flamengo não consegue o Claudinho, eu iria lá no Atlanta, onde o Flamengo tem boas entradas, né? E negociaria com o Thiago Almada. Esse sim seria uma baita numa contratação, tá? E aí você poderia trazer o Thiago Almada e trazer também o jogador De La Cruz. Por que eu digo isso? Porque, pelas informações, o Matheus França estaria muito próximo de se tornar jogador do Chelsea, né? O empresário Juliano Bertolucci é o encarregado de fazer a negociação, né? Lá com os ingleses. Ele mesmo que conseguiu vender o Ângelo, né, do Santos para o Chelsea no valor mais ou menos de 15 milhões de euros, se eu não estou enganado. Agora não sei se são euros ou libras, tá? Mas, pelo Ângelo, valor astronômico, sendo bem sincero. Então, com esse dinheiro aí da venda do Matheus França, o Flamengo poderia tranquilamente fazer duas ótimas contratações, que poderia ser Claudinho e De La Cruz. Uma outra opção o jogador, conforme eu falei para vocês, do meu gosto, o Thiago Almada, né? O Flamengo também, por mais que o Bruno Spindel não fale sobre negociação com o Lucas Veríssimo, eles estão de olho sim no Lucas Veríssimo. Na minha visão, seria um atleta que eu teria um pé atrás, até mesmo pelas condições físicas desse jogador, né? E isso me preocupa. O jogador, que ele está jogando no time B porque é uma escolha do treinador, né? Mas é sempre temeroso um atleta que teve que reconstruir os ligamentos do joelho, poder voltar e jogar em alto nível rapidamente, né? Então, aguardar. Eu acho que o Flamengo às vezes fica muito restrito ao mercado e isso é temeroso, tá? É muito temeroso porque a gente fica preocupado aí com essa questão de trazer um jogador e ele ficar mais fora de campo do que dentro de campo. Então o mercado da bola do Flamengo está fervendo, né? Com chegadas e também com sondagens a jogadores do Flamengo, né? E Pedro e Matheus França são os maiores focos dessa janela aí do Flamengo, podendo outros jogadores receberem propostas também. Só que o Flamengo está ligado e se sair jogador, vai ter peça de reposição à altura, isso aí vocês podem ter certeza. Falou? Então, muito obrigado a todos vocês. Se inscreva aqui no canal do Deco, deixe seu like, compartilha com os amigos, acione o sino de notificação. Então, estamos de volta aí daqui a pouco no canal principal, canal Deco SRN. Abraço a todos e saudações rubro-negras.